Um profissional é considerado experiente em intubação e preparado para qualquer caso de intubação, seja ele fácil ou difícil, se ele tem um volume de atendimento compatível com 3 intubações diárias durante 3 anos. A gente conhece muito bem e sabe que essa não é a realidade da maioria dos profissionais que trabalham na ponta. E a maioria desses profissionais tem sim um receio, e eu falo por mim mesmo há muitos anos atrás, um receio de uma situação específica, que é o momento da intubação orotraqueal na urgência e emergência. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Otávio Estevão Ferreira, médico anestesiologista, sou formado há 15 anos e sou também coordenador da equipe Clínica Nest de Anestesiologia. Nossa empresa atua na região de Campinas, temos contratos com o Hospital Renascença Campinas, o Grupo Notre Dame Intermédica, também temos contrato com o Hospital de Amor, Unidade Campinas, e temos também contrato com outras 5 clínicas de atendimento de procedimentos ambulatoriais. Nesses 10 anos de história da nossa empresa, nós já fizemos cerca de 40 mil procedimentos cirúrgicos eletivos, de urgência e emergência. Frente a essa situação crítica que nós vivemos no dia de hoje, eu quero dar minha contribuição, seja como profissional para o meu paciente, como também contribuir para a sociedade e deixar à disposição de colegas médicos um compilado de informações que, ao meu ver, é muito interessante numa abordagem de um paciente que seja necessário a intubação orotraqueal. Conversamos com a diretoria do hospital, eles concordaram e a gente vai fazer um workshop para a intubação do paciente na urgência e emergência. Esse workshop será disponibilizado no Hospital Renascença Campinas a partir de amanhã. Quem ter interesse pode me procurar, a gente tem um boneco de simulação para via aérea, abordagem de via aérea, e eu vou passar aqui algumas informações básicas, mas não por isso menos importantes. A ideia não é discutir aqui as indicações da intubação orotraqueal na urgência e emergência, mas sim apontar alguns tópicos fundamentais para o profissional se sentir mais confiante e capacitado para fazer todo esse procedimento de maneira eficiente e segura para o seu paciente. A primeira coisa, o médico que está conduzindo a emergência, a parada, ele tem que saber que todo barco tem um capitão. E os outros profissionais não são menos importantes que o capitão. Mas o capitão, sim, tem uma missão, que é de regir o barco. Então, frente a uma situação, toda a equipe tem que entender, escutar e ter uma sintonia, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o fisioterapeuta que esteja fazendo o atendimento assistencial a esse paciente. Antes de abordar a escolha da sequência rápida ou sequência atrasada, eu gostaria de falar sobre os 7 P's da intubação orotraqueal na urgência e emergência. O que são 7 P's? São nada mais nada menos do que os 7 passos que a gente tem que seguir para fazer esse procedimento de maneira segura e adequada. Primeiro P. O que é o primeiro P? Nada mais nada menos do que a preparação inicial sua e da sua equipe para o início do procedimento. O que você vai fazer nesse primeiro P? Vai checar se seus equipamentos estão adequados. Se você tem os tubos adequados, geralmente para o adulto 7, 7,5, 8, 8,5, 7, 7,5 se for mulher, 8, 8,5 se for homem. As lâminas do laringo, se está eficiente, se a luz está adequada, lâmina 3, lâmina 4, lâmina 5, se for um paciente muito grande, a bolsa ventilatória, o ambu, a sua linha de oxigênio, se o seu torpedo está ok, se ele tem um fluxo adequado, uma pressão adequada. Geralmente a gente utiliza 15 litros por minuto, às vezes um pouco menos. No paciente com risco de Covid, obviamente a gente tenta deixar o menor fluxo possível. Outro detalhe também, os nossos pacientes de urgência e emergência, na enorme maioria das vezes, são considerados de estômago cheio. Então você tem que sempre lembrar de checar se o seu aspirador está ok, se está competente antes do início do procedimento. Não só isso, mas também vale a pena você ter à disposição e checar se você tem algumas cartas na manga, por exemplo, numa dificuldade de intubação, ter outros recursos, como por exemplo fio guia ou inclusive um dispositivo supraglótico como a máscara laríngea. O segundo P é o posicionamento do paciente.
Lógico, ele vai estar deitado, né? Às vezes não, às vezes dá para entubar com o paciente de lado, tem situações mais adversas, mas na emergência o posicionamento do paciente é fundamental. Por quê? Porque a primeira tentativa é a tentativa de ouro. Então você tem que tentar deixar o paciente no melhor posicionamento possível para essa intubação ser o menos traumática possível e, consequentemente, ter maior sucesso. Qual é o posicionamento? Primeiro, frente ao profissional que vai estar fazendo assistência, o nariz do paciente está aproximadamente na altura do seu processo xifoide. Outro detalhe é o posicionamento da cabeça do paciente. Muitas vezes, utilizar um coxim occipital para deixar o rosto do paciente mais para frente, não fletido, mas mais para frente. No livro fala posição do cheirador de flor, seria mais ou menos essa posição. O meato auricular mais ou menos na linha do externo. Essa posição é interessante para ter uma melhor retificação da via aérea e, consequentemente, facilitar a abordagem da via aérea. O terceiro P, a pré-oxigenação. A pré-oxigenação é fundamental. Para quê? Para você ter uma gordura, ter uma reserva extra frente ao paciente com risco iminente de saturar durante a indução da anestesia para a intubação. Tá? Então, a pré-oxigenação, de preferência com máscara facial mesmo, com fluxo de aproximadamente 15 litros por minuto, com exceção dos pacientes COVID. O paciente COVID, o menor fluxo possível para diminuir a chance de contaminação do ambiente. Por quanto tempo? Entre 3 e 5 minutos. Geralmente oferecendo 100% de O2 para o paciente, entre 3 e 5 minutos você vai entregar uma oferta de O2 suficiente para ele passar por todo o processo da indução e da intubação, inclusive sem desaturar e sem a necessidade de ventilação. O quarto P é a otimização pré-intubação. Otimização do quê? Dos sinais vitais do paciente. Muitos pacientes que têm a indicação da intubação orotraqueal, muitas vezes eles estão instáveis, hipotenso. É interessante muitas vezes fazer uma otimização antes da abordagem com drogas para fazer a intubação orotraqueal. De repente, uma avaliação para passar um cristalóide, expandir um pouco com cristalóide, ou então até usar alguma droga vasoativa para normalizar os sinais vitais antes desse passo de início das drogas para fazer a intubação orotraqueal. 5P, a indução e a paralisia. Aí a gente pode discutir por muitos e muitos tempos, todos os tópicos a gente pode abrir vários leques, mas esse em especial a gente pode abrir mais de hora de discussão. Como fazer a indução e a paralisia para abordagem do paciente urgência e emergência. Dá para ser feito de várias formas. Um deles é a sequência rápida, que é a técnica mais utilizada no paciente no pronto-socorro de atendimento de urgência e emergência. Não está errado, é um procedimento que tem sucesso em mais de 99% dos casos, com um profissional adaptado, e o risco de complicação cerca de 15%. Tem também outras técnicas, como a sequência atrasada, que, ao meu ver, para o paciente suspeita de COVID, talvez seja a melhor técnica. Eu vou falar um pouquinho mais sobre elas e as drogas que a gente pode abordar. Na sequência rápida, você escolhe medicações em que tem um perfil farmacocinético compatível com uma baixa latência. As drogas mais utilizadas é um opioide de baixa latência, a ação rápida como o alfentanil, dosagem de cerca de 50 microgramas por quilo, um hipnótico, propofol, uma dosagem de 1,5 a 2 miligramas por quilo, e na sequência um bloqueador neuromuscular, pode ser o succinilcolina, 1 a 2 miligramas por quilo, pode usar 1,5 por quilo, ou então o rocurônio em dose dobrada, que é o equivalente a 1,2 miligramas por quilo. Essas drogas têm ação extremamente rápida, baixa latência e são medicações extremamente seguras. O início de ação, o pico plasmático desse opioide, tanto o alfentanil quanto os hipnóticos, ele tem ação
de 30 segundos a 2 minutos e o succinilcolina em menos de 30 segundos, geralmente 15 segundos o paciente já está fasciculando e você já pode fazer a intubação. Na opção da sequência atrasada, basicamente você opta por medicações em que tem um perfil de uma latência um pouquinho maior, né? Por que isso? Se você quer intubar logo o paciente, por que eu fazer essa opção? Basicamente, o que você tem que levar em consideração é que o paciente em que está indicado a intubação no traqueal, ele muitas vezes está instável, seja da parte cardiovascular ou a parte respiratória, né? Nos casos específicos da COVID, a insuficiência respiratória é muito importante, o acometimento pulmonar muitas vezes é cerca de 90%. Então o paciente, ele por si só já não tem uma reserva pulmonar e é um paciente que ele desatura muito rápido, né? Nas escolhas das drogas, na sequência rápida, você tem que levar em consideração em que já no início da utilização do alfentanil, ele vai ter uma depressão respiratória importante, né? E muitas vezes, até você fazer o propofol, para até fazer o succinilcolina, para daí fazer o procedimento da intubação, esse paciente já começou em franca dessaturação. Então, é um paciente que já está lá não saturando lá essas coisas, 92%, 90%, fazendo a pré-oxigenação, né? E a partir do momento que você inicia o processo da infusão das drogas, esse paciente já começa a dessaturar, aquele bip da oximetria já começa a te incomodar e gera uma tensão, essa dessaturação gera uma tensão na equipe, seja o médico em si que vai fazer o procedimento da intubação, como uma ansiedade muito grande nos demais membros da equipe, né? E aí ou você intuba o paciente, porque ele já está desaturando. A minha escolha pela indução de sequência atrasada, porque as drogas que a gente utiliza, ela tem uma farmacocinética um pouco diferente, o tempo de latência um pouquinho maior. Geralmente as drogas que a gente utiliza nesse protocolo é a lidocaína, de 1,5 a 2 mg por quilo, geralmente a gente utiliza 1,5, e a desocetamina, a ketamina, numa dosagem de 1,5 a 2 mg por quilo. E o bloqueador neuromuscular na sequência pode ser utilizado a succinilcolina, de 1 a 2 mg por quilo, geralmente adulto a gente utiliza 1 mg por quilo, ou então o rocurônio, na dosagem de 1,2. O tempo de latência do rocurônio nessa dose de 1,2 para a succinilcolina, a diferença é muito pequena, é quase idêntica. Mas realmente a succinilcolina, ela tem uma ação um pouquinho ainda mais rápida. Obviamente, você tem que levar em consideração que nenhuma indução tem que ser levada como receita de bolo. Essa orientação é basicamente para auxiliar os profissionais a ter alguma coisa mais fresca na cabeça. Então, por exemplo, a escolha de cada tipo de droga, você tem que saber as contraindicações e os eventuais efeitos adversos que ela pode trazer, como, por exemplo, succinilcolina, a elevação do potássio, né? Então, evitar utilizar em grande queimado ou um paciente renal crônico que esteja já em hiperpotassemia. Enfim, cada droga tem um perfil específico, assim como as drogas de indução de sequência rápida, elas também têm um potencial, maior chance de depressão respiratória e maior chance de depressão da parte cardiovascular. A nossa ideia aqui não é discutir a melhor maneira de fazer abordagem farmacológica e nem dar aula sobre farmacologia e muito menos dar uma receita de bolo, mas sim deixar o profissional mais confiante para esse procedimento, né? Então, na indução, basicamente dá para ser feito de duas formas. Na emergência, pode ser a sequência rápida, que é extremamente segura, ou a sequência atrasada, que, ao meu entendimento, tem um grande benefício nos pacientes de suspeita de COVID. Diferenças sobre a sequência rápida e a sequência atrasada. Ambas estão certas no momento da emergência, você pode fazer a escolha por qualquer uma delas, né? Qual que é melhor? A que você muitas vezes está acostumado, né? Essa geralmente é uma boa resposta. Mas se eu pudesse escolher,
lógico, cada paciente é um paciente, né? Mas eu particularmente eu sou um fã da técnica de sequência atrasada, principalmente nos pacientes que são suspeitas de COVID positivo. Por quê? Na sequência rápida, quando a gente começa a infusão das drogas do ofentanil, ou do propofol, ou do etomidato, são drogas que têm uma potência de depressão respiratória muito importante. Então, digamos, já é um paciente que já não está com o pulmão lá essas coisas, né? Já é um paciente que muitas vezes pré-oxigenado, ele está com uma saturação aí de 90%, 92% em pré-oxigenação. A partir do momento em que você começa a infusão dessas drogas, esse paciente já começa a depressão respiratória, a oximetria já começa a despencar e ele rapidamente entra numa situação em que você aumenta o nível de estresse muito alto, em que você já está atrasado para intubar, né? O paciente já desaturou e se continuar assim, ele vai ter uma parada cardíaca por hipóxia, né? Isso gera uma ansiedade para o médico e para a equipe assistencial absurda. E frente a alguma dificuldade, aí as coisas começam a desandar, né? A opção pela sequência atrasada é exatamente para não ter essa instabilidade cardiológica e nem respiratória do paciente, utilizando drogas que respeitam o perfil farmacocinético de ação, cerca de 2, 3 minutos, com pico de ação um pouco mais tardio e com menos efeitos de depressão respiratória, tá? As drogas que normalmente a gente utiliza para essa técnica é lidocaína, venoso, obviamente sem vasoconstritor, né? Não esqueçam de checar. A dosagem de 1,5 mg por quilo, cerca de 2 a 3 minutos antes de você fazer o restante das outras medicações. Assim que você faz a lidocaína, você pode utilizar a destrocetamina, primeiro numa dosagem um pouco mais baixa, de 1 mg, para dissociar o paciente, tirar daquela angústia, daquela falta de ar que ele está vivendo, né? Aquela ansiedade da pré-intubação, de será que eu vou morrer, como que está meu estado. Então você dissocia ele com 1 mg, o segredo é fazer isso bem lento, fazer essa infusão de 1 mg por quilo em aproximadamente 40 segundos, 45 segundos. Tá? O segredo é esse para não ter apneia. A partir do momento que você perceber que o paciente dissociou, primeiro, a ketamina tem um efeito broncodilatador. Então, muitas vezes, o paciente com esse efeito broncodilatador, ele tem até uma otimização da parte ventilatória, tá? Então, ele não deprime a parte respiratória, não fazendo rápido, né? Respeitando esse tempo de 40 segundos de infusão. E a partir do momento que o paciente ele está aceitando mais a máscara, está mais calmo, está dissociado, ele já não está com nível de consciência, você complementa a dosagem de mais 1 mg, totalizando 2 mg por quilo. Espera mais 40, 45 segundos na infusão, espera dar mais 1 minuto, 2 minutos de tempo de ação, e aí sim, então, você utiliza o bloqueador neuromuscular da sua escolha, seja o succinilcolina ou o rocurônio, obviamente respeitando os riscos, por exemplo, evitar a succinilcolina, obviamente em paciente vítima de queimado, que tenha insuficiência renal crônica com risco de ter uma elevação de potássio, porque a infusão da succinilcolina eleva aí o potássio sérico cerca de 0,5 até a 1, então tem que ter alguns cuidados extras. Entre o succinilcolina na dose de 1 mg por quilo e o rocurônio na dose de 1,2 por quilo, ambos são muito seguros. A succinilcolina, para quem não está acostumado com o time, é mais interessante porque ela é um pouquinho mais rápida do que o rocurônio e ele tem a famosa fasciculação, né? Então, a partir do momento que o paciente já começa a fascicular, você já sabe que ele vai ter o relaxamento muscular adequado em questão de pouquíssimos segundos. O sexto e maravilhoso P, a Golden Hour, o momento mágico, a hora H, a hora que separa os homens dos meninos, que é a passagem do tubo orotraqueal. Tem a técnica adequada, obviamente, né? Isso eu vou
frisar e vou treinar a equipe nesse workshop que a gente vai estar colocando à disposição, mas eu vou deixar também um link, um descritivo e algumas videoaulas que é interessante, que pode auxiliar, mas basicamente entrar com a lâmina pelo lado direito da boca do paciente, rebater a língua para o lado, entrar com a lâmina até a valécula, né? A partir do momento que você entrou na valécula, viu o epiglote, não fazer a báscula, aumento de risco de lesão, quebrar dente, então não fazer esse movimento de báscula, mas sim um movimento de levar todo o laringoscópio em direção ao tórax do paciente, um pouquinho para cima, mas principalmente para frente, né? Essa é a movimentação adequada para você conseguir visualizar a via aérea de maneira mais eficiente. Tem algumas técnicas também que pode ajudar, como o burp, fazer a laringoscopia em 2 mãos, em que você consegue abaixar um pouco a laringe para você conseguir ter uma visualização melhor. Outra manobra muito bem-vinda na abordagem da via aérea do paciente na emergência e urgência é a manobra de Selick. Essa manobra consiste na compressão da cartilagem cricoide e essa compressão acaba causando uma compressão no esôfago e diminui a chance da regurgitação do conteúdo gástrico e, consequentemente, evitando uma broncoaspiração. Quem faz essa manobra geralmente é um outro colega, não o profissional que está abordando a via aérea, tá? Então, um enfermeiro, o fisioterapeuta ou quem estiver auxiliando faz essa manobra. O melhor momento é durante a infusão do bloqueador neuromuscular ou até um pouco antes dele, tá? A partir do momento que o paciente fizer a apneia e não ter um nível de consciência, você já pode fazer essa manobra. Geralmente a gente faz em conjunto com a infusão do bloqueador neuromuscular. Essa manobra foi descrita por um anestesista britânico na década de 60 e é utilizada largamente nos pacientes de abordagem de via aérea em pronto-socorro. Lembrar de só soltar essa compressão, só tirar essa compressão da manobra de Selick depois do paciente já entubado e insuflado o cuff, tá? A partir do momento que você faz a intubação, você ainda não defendeu a via aérea 100% e precisa sim da insuflação do cuff para você ter certeza que a sua via aérea está protegida. O 7º e último P é o manejo da pós-intubação, né? É aquele momento em que toda a equipe respira fundo, em que você se sente ok, essa fase foi concluída com sucesso, todos nós agora podemos respirar, porque parece que durante a indução a equipe inteira também entra em apneia, não só o paciente, né? Mas é um momento em que todo mundo respira, mais aliviado, ótimo, conseguimos fazer a intubação, agora vamos ver o resto das coisas, vamos acoplar, vamos fixar o tubo, ocluir os olhos, colocar o paciente no respirador, realizar os primeiros ajustes do ventilador, rechecar os sinais vitais, corrigir caso o paciente tenha uma instabilidade, uma hipotensão frente a alguma droga ou até uma hipertensão frente ao estímulo da laringoscopia. Então agora é o momento em que você respira fundo, ok, consegui, e agora vamos dar seguimento no tratamento do paciente. Frente a uma falha de intubação, basicamente você vai ventilar o paciente o suficiente para você resgatar a saturação dele. Coloque uma Guedel. Qual o tamanho ideal da Guedel? Tem vários tamanhos. O tamanho ideal é aquela Guedel que tem o tamanho da comissura labial até o ângulo posterior da mandíbula, tá? Esse é o tamanho ideal da Guedel para você utilizar no seu paciente. Tem alguns macetes que eu também vou passar no workshop sobre o manejo da via aérea, a ventilação do paciente, tá? Tanto como coloca a Guedel, primeiro com o ângulo, a curvatura
dele para cima, em direção ao palato mesmo. Quando ele estiver mais ou menos entre o palato duro e o palato mole, você faz a rotação dele em 180 graus e aí progride a Guedel. A função da Guedel, basicamente, é liberar a via aérea, né? Afastar a base da língua, que numa eventual indução para intubação, ela pode ter o desabamento da base da língua no relaxamento muscular, e essa Guedel auxiliaria nessa abertura desse espaço para ventilar. Na dificuldade da ventilação com eficiência, tem algumas técnicas, por exemplo, a ventilação a 4 mãos, né? Você pode pedir auxílio para um outro profissional que está na assistência sua. Um profissional somente utilizando as 2 mãos para acoplar no rosto do paciente e com os 2 dedos inferiores elevar a mandíbula do paciente e, consequentemente, liberar melhor a via aérea. Então, basicamente, com esses dedos de baixo, erguer o queixo e os outros de cima acoplar a máscara. Então, um profissional acopla essa máscara de maneira eficiente para não vazar e o outro profissional, com as outras 2 mãos, ventila com o ambu. Esse é o famoso ventilação a 4 mãos. Isso salva a gente. Um outro dispositivo que pode ajudar muito, né, esses pacientes em que você não consegue intubar é a utilização de um dispositivo supraglótico, como a máscara laríngea. Muitos pronto-socorros já têm disponível uma máscara laríngea e eu, como profissional de saúde, com experiência em atendimento de urgência e emergência, eu acho que é interessante você ter no seu arsenal pessoal dos seus equipamentos, ou então solicitar ao hospital que você presta atendimento a possibilidade de utilização desse dispositivo. É muito fácil a utilização dele. Algumas marcas realmente são muito fáceis, qualquer um profissional, mesmo sem treinamento, consegue acoplar de maneira eficiente. Algumas máscaras têm alguns desafios e alguns macetes que eu vou procurar passar também nesse workshop que vou estar realizando, mas é muito simples. Uma coisa que você geralmente ajuda bastante, aí sim, é hiperestender a via aérea do paciente. Excepcionalmente para a passagem da máscara laríngea, essa é uma posição interessante. Outro detalhe é sempre checar a máscara laríngea, principalmente nas máscaras laríngeas que são autoclaváveis, que pode ser reutilizável, a checagem do cuff, tá? Sempre insuflar, ver se está mantendo a pressão antes de utilizar esse equipamento. Um outro macete é, ao passar a máscara laríngea, segurar na base da máscara laríngea como se fosse uma caneta e você liberar, seja com o dedo, seja com a própria lâmina da laringoscopia, ou seja levantando mesmo com a mão a língua do paciente. Para quê? Para liberar a base da língua e a máscara conseguir acoplar embaixo da base da língua. Então, basicamente, você afasta a língua do paciente e progride aos poucos a máscara laríngea. Com outra mão você termina de progredi-la. Se ter resistência, não força, exatamente para não ter sangramento e dificultar o acesso a esse setor. Um outro detalhe é que muitas vezes a máscara laríngea ela pode ir de maneira um pouco mais reta e bater na região posterior da faringe e não tomar o caminho para a via aérea, tá? Nesse caso é relativamente comum se o médico fazer uma força, resistência, acabar machucando. Então, uma outra dica é você com o seu dedo indicador, obviamente com o paciente já relaxado, né? Senão você pode ganhar uma mordida aí, com o seu dedo indicador, a máscara já colocada, mostrando uma resistência, e com o dedo indicador e com a ponta do dedo você direcionar para o caminho adequado e daí terminar a progressão da máscara laríngea e ela tomar o caminho que tem que ser tomado, tá? Você leva até o final, tendo a resistência final, você para, não empurra mais e insufla o cuff. Quanto de volume? Insufla o cuff de acordo com a máscara que você utilizou. Tem vários tamanhos de máscara laríngea.
se você der uma lida, der uma olhada, basicamente é pelo tamanho, o peso do paciente. Outra coisa é, antes de você passar a máscara laríngea, você desinsuflar o cuff, mas não demais, ao ponto de você criar um vácuo na máscara laríngea e deixar uns vincos, tá? Umas rugas. Essa ruga não é interessante. Você tem que deixar ela o mais desinsuflada possível, mas que não tenha essas rugas, tá? Um outro detalhe é passar um lubrificante à base de água. Na ausência dele, você até pode utilizar uma lidocaína spray. Tem gente que utiliza a xilogel, mas tem alguns estudos que mostram a chance dessa xilogel acabar ressecando e acabar até atrapalhando a via aérea, enfim. A recomendação é utilize sim um lubrificante na parte posterior, na parte que vai percorrer o palato e a faringe do paciente. Essa região é a região da máscara laríngea que vale a pena você passar um lubrificante à base de água. Na prática em anestesia, a gente utiliza a máscara laríngea de maneira rotineira, tá? E é uma boa opção para procedimentos de curta duração. Tem algumas contraindicações, obviamente. O paciente de estômago cheio é uma contraindicação, basicamente porque ele não defende a via aérea frente a uma regurgitação. Mas é um dispositivo que é interessante você utilizar frente a uma dificuldade de intubação e também de ventilação para esse paciente. Para você não perdê-lo por hipóxia, sim, é um dispositivo bem-vindo para utilizá-lo. Em uma situação catastrófica em que você não consegue intubar, já pediu ajuda, a ajuda não chega. Você tentou ventilar, não consegue ventilar, mesmo com a ajuda de 4 mãos, mesmo com a ajuda de Guedel. Se o paciente estiver anestesiado de maneira adequada, feita a indução de maneira eficiente, mesmo assim você não consegue intubar o paciente, existe uma grande chance de você precisar de uma abordagem de uma via aérea emergencial, como a realização de uma crico, tá? Tem alguns kits de crico, vale a pena sim o profissional que está na linha de frente ter o ACLS em dia, ter o ATLS em dia e ter proficiência de todas essas técnicas, inclusive as mais extremas. Eu, nesses 10 anos de anestesia, anestesiando todos os dias os meus pacientes, intubando centenas deles no mês, eu, graças a Deus, nunca precisei tomar essa medida extrema, mas sim, é uma medida que você tem que estar preparado caso ela venha a ocorrer. Um outro tópico interessante que a gente pode abordar e frente a uma falha da intubação, como proceder, né? Tem vários algoritmos de via aérea difícil, em todos eles são muito concisos em frente a uma primeira falha, peça ajuda, né? Peça ajuda de mais um outro profissional, de preferência um profissional mais experiente, né? Seja da terapia intensiva, seja um anestesiologista, mas na falha de você ter essa ajuda disponível, não esqueça de tentar ventilar. O pior cenário não é o paciente que você não consegue intubar, mas o paciente que você não consegue intubar e você não consegue ventilar. Esse sim é um cenário catastrófico. O intuito dessa breve videoaula não é discutir as indicações clínicas da intubação orotraqueal, nem tampouco estipular uma receita de bolo mágica que vai atender todo mundo. O nosso intuito, na verdade, é trazer ferramentas para o profissional da ponta que está angustiado com esse momento em que vivemos frente a essa pandemia mundial, em que possivelmente haverá um aumento abrupto da demanda desse tipo de procedimento. Então, nosso intuito é somente fazer um pouquinho mais que o combinado, ajudar os nossos colegas a entregar aos seus pacientes a maior segurança e o melhor desfecho possível. É um grande desafio, a gente vai passar por esse grande desafio, mas vamos passar juntos. E tenho certeza
que a gente vai sair mais forte disso tudo. Conte comigo e com a minha equipe. Meu nome é Dr. Otávio Estevão Ferreira, espero ter ajudado. Grande abraço a todos. Meu obrigado por você entender que a vida é o valor inestimável de alguém e dedicar a sua vida para salvar vidas.